uma técnica fortíssima de persuasão. Óbvio, use ela corretamente. Deixa eu contar uma história. Tem um dos... eu acho que é o mais renomado, na minha opinião, o mais renomado cientista comportamental, é um PhD, né? Ou seja, tem um doutorado, milhões de livros aí no mundo, extremamente respeitado, talvez o mais respeitado. E ele conta lá que na adolescência, ali pré-adolescência e tal dele, ele eu não sei o nome, agora me foge a palavra, tá? Não importa. Ele começou a ler as mãos das pessoas. E aquilo era uma forma que ele usava para ele conseguir se interagir ali numa festa, né? Ou seja, poder ali se enturmar e etc. E ele conta essa história, né? Depois, ele não era ainda, né? Ou seja, não era um estudioso do assunto, depois se tornou um cientista comportamental, talvez a pessoa mais renomada em influência, em persuasão do mundo. E ele conta que ele começou a perceber e ele começou a fazer teste, que não importava o que ele falasse, as pessoas tendiam, a grande maioria, a responder para ele: nossa, incrível, você acertou, eu sou assim. Então, por exemplo, se ele falasse assim: eu vejo aqui, vou fazer a leitura, tal, com todo respeito, tá? A questão de leitura de mão, eu estou passando o que está declarado, né, por ele no livro dele, estou contando uma história. E então ele dizia que se ele falasse: ó, pela leitura tal, eu vejo que você é uma pessoa flexível. E as pessoas, né, diziam: sim, faz sentido, sou flexível. E se ela tentasse inverter: você é uma pessoa, sei lá, obstinada, as pessoas diziam sim. E até quando ele fazia, às vezes, né, em algumas situações, o oposto, não exatamente no mesmo minuto, ele via que as pessoas confirmavam aquilo. Aí, anos e anos depois, ele, hoje, com um dos mais renomados cientistas, né, comportamentais, estudioso do cérebro, e junto com o trabalho de outros, né, ou seja, centenas e milhares de cientistas, eles descobriram que existe um motivo para acontecer isso, né? Ou seja, um motivo do funcionamento do cérebro. E basicamente, estou pegando aqui o nome, isso é conhecido na ciência, né? Ou seja, na ciência comportamental, como estratégia do teste positivo. E basicamente, colocando na minha linguagem, né? Não numa linguagem técnica, basicamente assim, o cérebro ele procura buscar mais acertos do que erros. Tem um outro nome que ele usa aqui. Acho que é isso, não vou achar agora. Mais acerto do que erro. Então, assim, se eu pergunto para você: você é uma pessoa flexível? Naquele momento, o seu cérebro vai buscar, em questão de segundos, né, em milissegundos, situações onde você foi flexível. E você tende a responder que sim. Isso tudo foi feito muitos estudos. Então, olha que loucura os estudos, tá? Por exemplo, se uma pessoa pergunta para você, e isso ou seja, pesquisa científica, né? Posso dar até um nome aqui dos cientistas, tá? Se uma pessoa, essa pesquisa acho que foi no Canadá, se eles perguntam para você: você é uma pessoa infeliz? O cérebro funciona igual, ele busca naquele momento, né, situações aonde por alguma coisa você é infeliz. Eu sou infeliz porque alguma coisa não se realizou, não importa o quê. E você tem uma tendência, né, ou seja, a responder que sim. Então eles fizeram um teste e fizeram o seguinte: eles perguntaram para as pessoas, tá? Você é uma pessoa feliz? E depois inverteram, tá? Ou seja, não para a mesma pessoa, para um grupo. Imagina, tá? Um grupo na rua, lá acho que foi no Canadá essa pesquisa. Deixa eu ver se ele fala aqui. É isso. Basicamente é o seguinte: olha o que eles encontraram. Um aumento, né, ou seja, de 375% nas declarações de pessoas infelizes. Então, se eu perguntasse né, para as pessoas se elas são felizes, eu tinha um retorno. Né? Ou seja, então poucas me diziam que eram infelizes, que não eram felizes. Agora, se eu perguntar: você é uma pessoa infeliz? Isso aumentava em 375%. Por que isso? Não tem mágica, não tem nada. Na verdade, o seu cérebro busca aquilo que foi perguntado antes. Isso é uma grande técnica, né, de influência, de persuasão, e óbvio, você tem que usar e tomar cuidado para não cair, ou não cair quando isso for prejudicial para você, cair quando isso for benéfico para você, e usar, ou seja, de forma a contribuir com os outros. E aí,
dois gigantes cientistas, né, de comunicação, um chamado Sam Bolkan, né, e o outro Peter Anderson. Olha que legal. Eles mostraram o seguinte: se eles tentassem, você pode tentar e faz também, né, ou seja, essas pesquisas estão todas publicadas, tá? Nos maiores periódicos, né, ou seja, de ciência comportamental. Se você tentar pedir para algumas pessoas participarem de uma pesquisa, por exemplo, num shopping center, eles têm o número deles, né? Ou seja, 29% aceitavam participar dessa pesquisa, tá? Então, quer dizer, 29%. Faz esse teste, você tenta abordar pessoas aí no shopping e ver, né? Ou seja, quantas vão aceitar. Agora, olha que curioso, para que vocês entendam como funciona, né? Ou seja, a persuasão. E aí eu vou chegar, né? Ou seja, lá no final onde eu quero. Se eles fizessem a pergunta, simplesmente essa pergunta, antes, na verdade, de te abordar, perguntando se você podia participar de uma pesquisa, se eles fizessem essa pergunta: você se considera uma pessoa prestativa? Só isso. Você se considera uma pessoa prestativa? Só essa pergunta fez com que aumentassem de 29% a participação das pessoas numa pesquisa para 77,3%. Você imaginou o absurdo? Não é de 29 para 30, para 31, 35, de 29 para 77, porque eu fiz uma pergunta. Por quê? Chamado, né, de estratégia do teste positivo, isso na ciência. Se eu induzo o seu cérebro, pode ser com uma pergunta, né, você vai buscar situações de acerto àquela pergunta. Então, se eu te pergunto, você é uma pessoa prestativa? Vem imediatamente situações onde você é. E se na sequência você me respondeu, sou. E se na sequência eu te pergunto, ok, nós estamos fazendo uma pesquisa, você poderia, sim, assim, assado, você poderia participar? Sai de 29 para 77. Então, olha que incrível quanto isso pode influenciar. E aí, uma outra pesquisa, né, ou seja, desses mesmos cientistas, ele fez o seguinte: eles perguntaram para a pessoa, tinha um produto, né, que eles queriam colocar no mercado, eles estavam testando, era um refrigerante, um novo refrigerante. E nesse novo refrigerante, eles queriam testar, eles fizeram uma pergunta assim: você se considera uma pessoa aventureira? Né? Como era algo que estava fora ali do mercado, ou seja, era uma pesquisa nova. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte: quando eles não faziam essa pergunta, espera um minutinho, quando eles não faziam essa pergunta, 33% concordavam. E se por acaso eles faziam essa pergunta, você se considera uma pessoa aventureira? De 33 para 75,7, ou seja, arredondando 76%. Então, essa é a estratégia, né, do teste positivo. Se você coloca uma pergunta antes, você induz, né, o cérebro da pessoa a achar aquilo. E é por isso que, quando a gente está falando de vendas, você vê inúmeros, não importa, vendedores, comerciais, publicações, eventos, tudo, se você prestar atenção, muitos habilidosos com isso procuram fazer, né, ou seja, que o seu cérebro fazer alguma ação antes, que a gente chama de pré-suasão, né, ou seja, antes ali de colocar influência, de colocar o seu cérebro naquela condição. Então, sei lá, vou inventar uma aqui, o seu produto é de emagrecimento. Você se considera uma pessoa que cuida do seu organismo? Você acha importante? Você é uma pessoa que acha importante cuidar do organismo? Sim. A grande maioria vai responder sim, porque você vai achar, o seu cérebro só vai buscar, na maioria dos casos, como as pesquisas indicaram, vai buscar justamente as situações onde você agiu daquela maneira. E aí, quando você responde sim, aí vão te colocar, então tudo bem, deixa eu te explicar sobre tal produto, serviço e etc. Então, essa é uma das estratégias, né? Ou seja, que dão muito certo. Óbvio, você tem que usar com ética, usar para o bem das pessoas, e você pode colocar no seu dia a dia. Se você coloca esse tipo de pergunta da estratégia, né, do teste positivo, você vai ter muito mais resultado em que a pessoa responda um sim. E se a gente está falando de vendas, nada mais é do que um processo de decisão, que a pessoa responda um sim do que um não. Então é isso, valeu, tchau.